Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos aprender a fazer esse cachepô, que é utilizado uma técnica de fio conduzido para fazer os coraçõezinhos, e aqui em cima um acabamento chamado ponto em siri. Bom, para começar essa peça no crochê, a gente vai precisar de uma tesoura, de 2 fios de malha de cores diferentes, só que eles precisam ter uma espessura bem parecida, e uma agulha que caiba certinho para fazer o ponto nos 2 tecidos. Então vamos lá. Como a peça que a gente vai fazer é um cesto redondo, a gente vai começar com um anel mágico. Eu não vou fazer o passo a passo bem certinho dele, porque eu vou deixar aqui no cantinho um vídeo explicando todos os passos caso você tiver alguma dúvida. Mas nesse anel mágico, então, vou colocar o fio aqui na frente, vou dar a volta e fazer um X na minha mão. Daí eu viro a mão e coloco a agulha, trazendo aquele fio aqui pra frente e segurando tudo, assim. E pra travar eu vou fazer uma laçada aqui. Aqui eu tenho um círculo que é o meu círculo mágico. Aqui dentro eu vou colocar 6 pontos. Esse primeiro não conta. Então, a partir de agora eu vou colocar 6 pontos baixos. O ponto baixo é colocar a agulha dentro do meu círculo, pegar o fio lá de trás e trazer pra frente, assim. Eu fico com essas 2 laçadas na agulha, vou pegar o fio lá de trás e trazer pelo meio das outras 2, assim. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Daí eu vou fazer o próximo. Coloca no meio, traz pra frente, fico com 2 laçadas e pra finalizar o ponto, passo pelo meio das outras 2. Cada Vzinho aqui em cima que se forma é um ponto, então eu tenho um V, 2 Vs, 2 pontos. Então, vou fazer mais 4 aqui para fechar os 6. Pronto, coloquei os 6 pontos aqui dentro, vou dar uma puxada para aumentar e não perder. E esse fiozinho aqui eu vou puxar todo ele, até que o meu círculo todo fique bem fechadinho. Agora, para fechar isso aqui com um ponto invisível, eu vou olhar qual que é o primeiro ponto. Esse aqui é o último, que é onde minha agulha estava. O primeiro ponto é esse que está deitado aqui, ó. Esse é o primeiro V, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, o primeiro ponto, que é o primeiro Vzinho, eu vou colocar a minha agulha do lado ao contrário, de trás para frente. E vou pegar esse que eu tinha esticado aqui, ó, engatar na agulha e levar lá para trás. Assim. E agora, bem nessa parte aqui que eu levei lá para trás, eu vou colocar a agulha de novo. Essa voltinha engata aqui na agulha. Pega o fio comprido, não o fio do círculo mágico, e traz pelo meio dos 2. Assim, e para fechar, faço um ponto baixo. Eu faço uma correntinha. Então, esse aqui é o meu anel mágico. Se ele estiver aberto, ainda é só puxar o fiozinho que ele fecha. Agora, eu vou fazer aqui, nesse anel mágico, ou seja, em cada Vzinho aqui do canto, eu vou fazer um aumento. O que é um aumento? São 2 pontos no mesmo lugar. Esse ponto aqui, ele vai ser sempre o meu ponto de entrada, então eu não conto ele. Eu vou vir aqui para a próxima correntinha. Esse próximo V aqui é onde eu vou fazer o meu próximo ponto. Então, eu coloco a agulha, pego o fio lá de trás e trago para frente. Fico com essas 2 laçadas, pego o fio lá de trás e passo pelo meio das 2. E eu vou fazer isso 2 vezes no mesmo lugar. Isso se chama um aumento. Então, trago para frente, mesmo lugar. Aqui eu tenho 2. No próximo, vou colocar mais 2. Então, 1, 2. No próximo, mais 2. 1, 2. E assim eu vou fazer em toda a carreira aqui, até terminar todos os pontos. 2. 1, 2.
Se eu for contar aqui agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora eu vou fechar essa minha carreira. Eu vou dar uma puxada aqui, colocar o fio no primeiro ponto na vertical, de trás para frente, e levar esse aqui lá para trás. Assim. Deixo esse pedacinho aqui, coloco a agulha no mesmo lugar em que eu levei o fio. Coloco esse aqui, se quiser dá para dar uma puxada para ajustar. Traz o fio lá de trás para frente. E aqui eu dou só uma laçada para travar. Como assim ainda tá muito pequenininho, eu vou fazer mais uma volta, que é o tamanho do cesto que eu vou querer. Então, nessa volta é o seguinte, aqui onde tá esse meu ponto que eu subi, vai ficar só ele. E no próximo eu vou colocar 2 juntos, que é um aumento. Então, trago para frente, faço uma laçada e outra, assim. Agora, no próximo aqui do lado, eu vou fazer um só. Um sozinho. Mas no outro, eu faço 2. 1, 2. No próximo, um sozinho. E no próximo, 2. E assim eu vou fazer aqui em toda a volta. Como eu comecei a minha carreira, esse aqui contando como um ponto só, fazendo um ponto sim, um ponto não, o último tem que terminar com 2, para ficar um ponto sim e 2 juntos. Então, aqui eu dou uma puxada, vou colocar a minha agulha de trás para frente, como eu fiz nas outras carreiras, e levar esse aqui lá para trás, assim. O que vai ser diferente agora é que eu vou começar a subir o meu cesto, que esse é o tamanho que eu quero dele. Então, para começar a subir é um pouquinho diferente. Esse fio aqui que eu levei lá pra trás, ele é um fio dobrado, então ele tem dois lados, ó. Eu vou colocar a minha agulha num deles só. E aqui atrás, ó, eu vou passar por esse fio que tá aqui também. Assim, e esse aqui. Eu já expliquei todos esses passos no outro vídeo, que fica mais fácil de vocês entenderem. E vou passar essa minha agulha pelo meio de todos os 3. E aqui vou dar uma laçada. Pronto. Agora eu já comecei a virar a minha peça. Para continuar, eu vou fazer uma carreira inteira de pontos baixos, só que eu sempre vou pegar das 2 alcinhas somente a de cima. E junto com a de cima, eu vou pegar esse V aqui, ó. Essa linha horizontal antes do V. Linha horizontal antes do V, horizontal antes do V. Então, cada vez que eu for fazer um ponto, eu vou pegar essas 2 juntas. Esse aqui, junto com esse aqui, ó. Peguei as 2, vou pegar lá de trás, trazer pra frente, tô com as 2 laçadas na agulha e passo pelo meio das 2. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo. Vou fazer mais um. Coloco nos 2 fios, pego lá de trás, trago para frente e passo pelo meio dos 2, fazendo meu segundo ponto baixo. Vou terminar toda essa carreira aqui. Quando eu chegar aqui, eu mostro para vocês como fazer a troca do fio. Pronto, terminei aqui a carreira toda. Ó, já ficou levantadinha a primeira parte. E ficou com esse acabamento aqui, ó, porque a gente pegou só a alça de cima. Então, agora eu vou finalizar a minha carreira da seguinte forma. Vou puxar aqui o fio. Vou colocar a minha agulha no primeiro deitado, que é esse aqui, ó, no primeiro V deitado, e vou levar esse fio lá pra trás. Assim. Agora, o que vai acontecer? Eu quero fazer aqueles coraçãozinhos pelas carreiras. A primeira eu decidi deixar ela toda da mesma cor, que é um rosinha, e na segunda eu já vou colocar alguns corações. Para ficar no formato de coração, a gente vai ter que fazer um ponto que é chamado ponto baixo centrado. Esse ponto é o seguinte, em vez da gente pegar aqui, ó, em cima de cada ponto, no Vzinho aqui, eu vou pegar bem no meio desse V que tá em pé, ó. Estão vendo que cada ponto tem um V?
Eu vou colocar a agulha bem no meio desse V. Então, a primeira que eu levei lá para trás é esse ponto que tá aqui. Eu vou colocar a agulha aqui e vou virar a minha peça. Quando virar a peça, eu preciso que essa parte reta fique em cima. Então, a parte tá ali, vou colocar o ponto da minha agulha aqui, pego o fio do rolo e trago para frente. A partir de agora, todos os pontos vão ficar um dentro de cada V. E ele vai ficar mais fechadinho e isso permite com que eu faça os meus corações. Então, aqui eu vou fechar. E agora tem outro ponto que a gente precisa pensar, que é a quantidade de corações por carreira que vamos colocar. Eu tenho aqui ao todo 20 pontos, contando com esse primeiro. Então, contando cada um dá 20 pontos. Se eu quiser fazer uma distribuição bem certinha, eu posso colocar a cada 5 pontos um coraçãozinho, que daí ele vai ficar perfeito. Por isso é muito bom saber quantos pontos deu o seu cachepô. Se caso você fez maior, provavelmente vai ter mais pontos, então você vai ter que fazer uma divisão ali com que cada um fique coração perfeito na distribuição. Então, o meu deu 20 pontos, eu vou dividir em 5. Então, a cada 5 pontos eu vou colocar um coração. O primeiro aqui, ó, que é sempre vou subir nesse ponto aqui, eu vou deixar sempre com essa cor, mas no próximo eu já vou mudar a cor. Então, agora eu vou pegar o outro fio e a gente vai fazer a técnica que se chama técnica do fio conduzido. Por quê? Porque eu vou fazer o meu cachepô e eu vou levar um outro fio junto comigo, tá? Então, agora o que vai acontecer? Eu vou colocar a minha agulha tá aqui nesse ponto, eu vou colocar ela no próximo, que é bem no meio do V, que é aqui. Eu viro e eu tenho que ter essa parte reta aqui, ó, em cima dele, tá? Como eu quero fazer aqui o meu primeiro coração, eu vou deixar esse fio aqui e vou pegar a ponta da outra cor, que é essa aqui que eu quero. Vou deixar um pedacinho, vou pegar o fio aqui e vou trazer ele pra frente, assim. Tá? Trouxe ele pra frente, agora eu vou deixar o laranja de lado e vou pegar o rosa. E vou passar pelo meio dos dois. Não. Como ele é o primeiro, ele não ficou bem aparente ainda. Antes de continuar, eu vou virar aqui e vou fazer o seguinte. Esse pedacinho aqui, ó, que eu acabei de colocar, que é a parte da outra cor, eu vou dar um nó nesse fio aqui, que é o fio que eu tô levando. Então, eu deixo a agulha aqui e aqui eu vou dar um nó. Só para ele não correr. Depois a gente vai cortar ele, tá? Então, agora eu tenho os dois pequenininhos, né, que é o do círculo mágico e o outro, mas eu também tenho as duas cores. Os dois fios estão aqui, ó. Tanto rosa claro quanto o vermelho. O meu primeiro coração tá aqui. Ó. Agora vamos fazer os outros, para vocês verem como vai ficar. Então, no ponto 1, eu coloco uma corzinha de coração. Agora eu vou fazer mais 4 pontos normais, então coloco bem no centro. Ah, tem mais um detalhe. Como eu tô fazendo com o fio conduzido, o fio deve ficar sempre aqui em cima, ó. Aqui. E eu vou fazer o ponto com o meu fio junto, ele precisa estar escondido aqui. Então, eu vou colocar o fio aqui, vou colocar a minha agulha aqui no meio desse ponto. Ó, o fio tem que ficar por cima da agulha. Vou pegar o fio lá de trás, trazer pra frente e vou fechar. Quando eu fecho aqui, ó, o fio laranja ficou junto no ponto, ele tá escondido. E é assim que eu preciso fazer. Então, eu tenho o meu primeiro coração e esse aqui. Daí, agora eu vou colocar no próximo. Pegar o fio rosa, trazer pra frente e deixar esse aqui. Então, o coração conta como 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, o fio tá aqui no meio, dá pra ver, tá vendo? Daqui a pouco ele vai sumir na próxima carreira. Mas então, é o ponto laranja contando como 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou precisar fazer outro coração. Então, vou colocar a agulha aqui no meio, só que em vez de trazer o rosa, eu vou trazer a cor do coração. Trouxe pra frente e termino com o fio rosa. O fio que é o coração, ele só vai servir para trazer pra frente.
Se eu fechar o fio também com o fio laranja, ele vai ficar vermelho aqui em cima. E daí ele não fica só um coração. Então, esse é o meu fio 1. E agora eu vou continuar com mais 4 fios rosa. Lembrando que esse laranja tem que ficar em cima. Então, aqui, ó, trago o fio rosa para fazer o 2. 3. 4 e 5. Aqui chegou a vez de fazer o coraçãozinho de novo, então coloco a agulha, trago o fio para frente e finalizo com o fio rosa claro. Agora vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4 e vou colocar mais um coraçãozinho. Então, é com o fio rosinha, o fio vermelho. E finalizo com o rosa. E agora aqui sobraram mais 1, 2, 3 e 4 com esse primeiro que eu já fiz. Então, aqui vou colocar 1. Não esquece de levar sempre o rosa escuro junto. 2, 3. Aqui. E agora eu vou finalizar a minha carreira puxando o meu fio rosa, colocando a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto, de trás pra frente. Aqui. Vou levar esse aqui lá pra trás. Aí eu terminei minha segunda carreira. Sempre deixando esse fio aqui junto. Agora, para subir a terceira, vou colocar aqui, ó, no meio desse meu primeiro ponto. Coloco esse aqui junto. E finalizo trazendo o fio lá de trás pra frente. E dou uma laçada. Agora, a terceira carreira depende num ponto. Se você quiser fazer coração já na primeira carreira aqui, ó, também dá, tranquilo. Eu não fiz porque eu gosto de fazer uma carreira com coração e uma sem. Então, essa próxima carreira aqui, eu vou fazer todinha ela com o fio rosa claro, para dar um espaço maior entre um coração e outro. Então, como que eu só vou usar o rosa claro, eu não preciso levar o rosa escuro junto. Então, eu vou deixar ele aqui, vou fazer a carreira toda e quando eu chegar aqui, eu mostro para vocês como colocar o fio de novo na carreira. Só uma coisa para avisar, eu já comecei aqui a carreira e o fio fica bem escondido, o laranja, estão vendo? Não dá para ver ele. Só que um detalhe é que quando a gente vai colocar aqui, ó, no meio do V, é importante que o fio laranja ele fique para cima, ó. Eu vou colocar abaixo do meu fio laranja. Daí trago para frente, assim o fio laranja ele fica bem escondido. Então, quando eu vou colocar o fio, eu vejo o fio laranja ali, estão vendo? Preciso colocar ele para cima, para eu conseguir passar o fio por baixo e ele ficar escondido. Então, vou fazer toda a carreira aqui rapidinho. Então, eu terminei a minha terceira carreira. Agora, eu vou finalizar. Para finalizar, eu vou segurar o fio laranja aqui. Vou puxar tirar a agulha, colocar de trás para frente. Daí, eu trago o fio lá para trás. E agora, eu vou certificar de que esse fio laranja, ele fique pro lado de cá, ó. Vou colocar aqui no meio do ponto. E o meu fio laranja, ó, vai ficar preso aqui, ó. Tá? E vou finalizar o ponto trazendo o fio branco lá pra trás. Ó. Agora, antes de fechar, eu vou colocar o fio laranja pro outro lado, porque ele vai continuar sendo o fio conduzido. E fecho aqui, subir mais uma carreira. Os corações eu posso fazer como eu quiser. Eu posso colocar um em cima do outro e fazer fileiras de corações. Ou, como eu vou fazer agora, vou colocar um coração aqui, ó, no meio desses dois. É como aqui no meio fica o número par, um coração ele não vai ficar tão no centro. Então, eu vou fazer um aqui, ó. Vai ficar essa linha mais próxima, essa um pouco mais afastada.
Se você fez com 6 pontos, sendo que o coração é o ponto 1 e depois mais 5, você vai ter um livre aqui no meio. Então, ele vai ficar bem centrado, tá? Então, vamos lá. A próxima carreira, então, aqui é branquinho, é o rosa claro. Faça um ponto. Aqui também, mais um rosa claro. Aqui mais um, porque eu quero fazer no outro ponto. Ó, sempre lembrar de levar o outro fio junto aqui, não esqueça dele. E aqui eu vou fazer o outro coração. Então, eu vou pegar o fio laranja, trazer pra frente e finalizar com o rosa. E vou continuar fazendo mais 4 pontos rosa até chegar no outro coração. 1, 2, 3 e 4. E aqui, vou fazer um ponto de coração. Tem diversos desenhos que dá para fazer, né? Você pode fazer nessa outra carreira aqui, ó, já levar o fio junto e fazer um próximo coração aqui. Daí ele vai ficar numa linha diagonal. Você pode fazer só um coração no cachepô todo, sempre usando essa técnica do fio conduzido. Além disso, você também pode criar desenhos, diversos tipos de desenhos, como fazer um coração bem grande e todo fechado nesse cachepô. Você sempre leva o fio junto e quando chega na hora de fazer o desenho, é só você ir fazendo os vezinhos como se fosse pintando quadradinhos. Três e 4. Daí aqui o último, fazer com o vermelho. Ó. Então, eu vou fazer o tamanho das carreiras que eu quero, com a quantidade de corações que eu vou querer pro meu cachepô. Daí, quando eu chegar na parte da finalização, eu mostro pra vocês como ficar. É só seguir exatamente como eu fiz. Se eu quero uma carreira aqui, ó, que ela é toda clara, eu não preciso levar o fio conduzido. Só não posso esquecer de, na hora de fazer o fechamento aqui, lembrar de fazer ele passando o fio de um lado e pro outro, tá bom? Eu já volto pra mostrar como tá ficando. Então, eu fiz aqui todas as carreiras que eu quero da minha altura no meu cachepô. E eu vou fazer agora a finalização. A finalização, eu vou começar a fechar igual, puxo aqui um pouquinho. Vou vir aqui no primeiro ponto. Levar esse fio lá pra trás. E agora, em vez de eu pegar bem no meio do meu Vzinho, eu vou pegar aqui em cima mesmo. Vou colocar esse aqui. E vou puxar aqui pra ele se ajustar. Eu posso escolher qual dos dois fios eu quero fazer a finalização. Pode ser tanto o laranja quanto o rosa. Eu vou fazer com o laranja, porque no meu caso acho que fica mais bonito. Só que antes de fazer isso, então, eu vou cortar o rosa. Vou puxar um pouquinho aqui e vou cortar. E eu vou dar um nó com o rosa no meu fio que eu vou fazer o acabamento, que no caso é o laranja. Vou dar um nó. E vou deixar o fio aqui. E a minha agulha tá aqui, ó, sem terminar o ponto. Vou pegar o fio que eu vou fazer o acabamento e vou trazer aqui pra frente. Tem diversos tipos de acabamentos que a gente pode colocar aqui. Eu vou fazer um que é um pouco diferente, que se chama ponto siri. Então, eu vou prender aqui, ó, pra ele ficar preso. E agora eu vou ir do lado ao contrário. Eu vou colocar a agulha aqui no próximo ponto. Vou trazer o fio aqui pra frente, ó. Viu que ele ficou cruzado? E vou terminar com um ponto. É como que eu fizesse ponto baixo no sentido inverso. Ó, tô com ele aqui, vou vir no próximo. Vou pegar o fio lá de trás, trazer pra frente, ele fica invertido. Vou passar o fio no meio dos dois e ficou aqui. No próximo, traz pra frente, colocar nos dois. E eu vou fazendo isso aqui até finalizar.
E aqui, então, eu cheguei, ó, quase, falta o último. Aqui eu cheguei no meu primeiro ponto. Para fechar esse primeiro ponto, eu preciso passar esse aqui lá para trás. Então, eu vou cortar agora o meu fio. Vou puxar aqui. E vou vir com a agulha nesse primeiro ponto aqui, ó, de trás para frente. E levar esse finalzinho de fio lá para trás. Ó. Aqui. E agora eu vou amarrar esse fio nesse primeiro aqui, ó. Que é o último do que eu acabei de trazer. Vou levar esse fio aqui pra trás. Assim, ó, ele fecha e fica igualzinho todos eles. Pra finalizar aqui, eu posso dar um fio nesse fio rosinha que tava aqui. Fica até melhor quando a gente prende num outro fio. Só cuidar para não ficar um nó muito volumoso, senão o nó fica aparecendo, ó. Ok? E esse aqui, então, é o nosso cachepô com coraçãozinho. Esse aqui, então, é o nosso cachepô, que a gente utilizou o fio conduzido para fazer os coraçõezinhos e a técnica de acabamento com ponto siri. E ele fica assim.